Sejam muito bem-vindos a mais um Café com a Gé. Pega o seu café, senta aqui comigo e vamos conversar de coração para coração sobre aquilo que realmente importa. E não se esqueça, nesta mesa sempre haverá um lugar para você. E hoje no nosso bate-papo, hoje no nosso aqui café, eu quero trazer para vocês um tema muito especial, um tema que foi um processo de autoconhecimento meu mesmo e que eu tive que trabalhar isso e eu quis trazer aqui hoje para vocês nessa nossa construção aí de maturidade, de desenvolvimento pessoal, espiritual, ministerial, né, em todos os sentidos da nossa vida. O tema de hoje é a mulher que vive para agradar as pessoas, quando a aprovação dos outros se torna uma prisão. E isso, claro, pode ser aplicado tanto a homens e mulheres, porque o que nós vamos falar aqui hoje, infelizmente, são comportamentos que qualquer tipo de ser humano acaba desenvolvendo. E eu quero conversar hoje com vocês sobre essa prisão silenciosa que tem aprisionado muitas homens, mulheres, jovens, adolescentes, que é a necessidade de agradar todo mundo. Tema super atual, né, gente? Nós vamos conversar sobre isso hoje. E como é que funciona, né, essa necessidade de agradar todo mundo? Muitas das vezes você quer dizer sim, você diz sim, mas gostaria de dizer não. Você vive sobre o peso, muitas das vezes, de culpa, uma culpa que nem Deus colocou sobre você. Você tem medo de rejeição, de abandono e vive tentando corresponder às expectativas das pessoas. Mas hoje, no nosso bate-papo, nós vamos procurar entender: será que Deus me chamou para viver assim? Viver para suprir as expectativas das pessoas? Vamos aprender aqui hoje. Vivemos numa geração, gente, que vive da aprovação das pessoas, principalmente nessa era da visibilidade, da internet, né? Nunca foi tão fácil você medir, né, o seu valor, se você é aceito, se você não é aceito, simplesmente por conta de curtidas, de quantos seguidores você tem, se você recebe elogios, se você não recebe, e muitas das vezes isso tem pautado a vida emocional, o humor, as decisões, o comportamento, a identidade de muitas pessoas. E é por isso que nós vamos tratar sobre isso hoje, porque nunca houve, em todos os tempos, tanta gente ansiosa e esgotada emocionalmente, pessoas cansadas. Por quê? Porque vivem nessa ânsia o tempo inteiro de suprir as expectativas dos outros. Mas fica uma pergunta de início para a gente aqui hoje. Quando foi que a opinião das pessoas passou a valer mais do que a voz de Deus? Hoje nós vamos aprender algumas lições dentro dessa pergunta e você no final vai responder ela para si. Quando que foi que a voz do povo começou a valer mais do que a voz de Deus sobre a sua vida? E o primeiro tópico, né, desse nosso bate-papo que eu quero trazer para vocês é: o medo da rejeição é uma das maiores raízes da necessidade de agradar as pessoas. Na psicologia, esse tipo de comportamento é conhecido como people pleasing. Acho que é assim que se cita, né, esse termo. É um padrão de você colocar constantemente a necessidade dos outros acima das suas próprias vontades, simplesmente para evitar conflito, para evitar uma crítica, para evitar o abandono. Então, normalmente, esse tipo de comportamento, ele não surge na fase adulta, tá? Geralmente começa a surgir ali na infância, às vezes por conta de rejeição, pessoas que tiveram pais muito críticos, né? Necessidade de provar o valor desde a infância, pessoas que passaram por abandono, né? Ambientes
crianças que cresceram em ambientes onde o amor dependia do desempenho que ela tinha, né? Então, na fase, né, adulta, a criança, ela vai crescendo, ela vai gerando essa crença, e na fase adulta ela gera esse comportamento de achar que o amor dela ela só vai ser amada se ela tiver um bom desempenho, se ela fazer tudo para agradar todo mundo, né? A criança, ela aprende que se ela não agradar, ela não vai ser amada, né? Mas hoje aqui eu quero trazer através da luz da palavra de Deus, né, se isso é um comportamento que Deus deseja que nós tenhamos. Em Gálatas, capítulo de número 1, versículo 10, vai dizer assim, ó: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Essa pergunta que o apóstolo Paulo faz já, já é como uma cura para pessoas que vivem para suprir as expectativas das pessoas. Responda para si. Essa pergunta que o apóstolo Paulo fez. Você vive procurando o favor dos homens, agradar os homens ou a Deus? Qual é, né, o seu propósito de vida? Agradar os homens ou agradar a Deus? Por quê, gente? Porque é impossível viver tentando agradar a Deus e as pessoas ao mesmo tempo. Uma hora você vai ter que escolher. Se você chegou à conclusão que deseja viver o centro da vontade de Deus para sua vida, viver o propósito de Deus para sua vida, viver uma vida próspera, abundante, uma vida relevante, uma vida frutífera, você vai ter que fazer essa escolha. Porque não tem como, gente, você ter uma vida segundo os padrões bíblicos, uma vida abençoada, uma vida que agrade a Deus e que agrade as pessoas. Porque, infelizmente, as pessoas elas mudam constantemente. Hoje te aplaudem, amanhã te criticam. Hoje gostam de você, amanhã não gostam mais. Eu fico sempre pensando nesse sentido. O ser humano está tão instável. As pessoas vivem mudando, né, de decisões, de opiniões o tempo inteiro. E imagina a gente dando esse poder para as pessoas. Pessoas às vezes não decidem nem o que quer comer, não decide nem, não sabe tomar decisões simples no seu dia a dia, não sabe nem o que quer vestir. E muitas das vezes nós estamos colocando esse poder na mão das pessoas, delas decidirem quem somos, o que faremos, a nossa essência, a nossa personalidade, o que gostam, o que não gostam. Gente, isso é muito sério. Você dá o poder da sua identidade na mão de alguém que muitas das vezes nem te conhece, não conhece sua história. E cada um tem um modo de pensar, foi criado de um jeito, tem a sua cultura, tem as suas crenças, tem o seu modo de ver a vida. E aí você acaba colocando esse poder na mão do outro. E isso, gente, é totalmente destrutível para a sua identidade, para a sua vida, né? Algumas perguntas que eu quero te fazer aqui hoje para você começar já a trabalhar esse autoconhecimento em você. Você já percebeu que às vezes você pede desculpas quando não fez nada de errado? Já viu aquele tipo de pessoa que vive pedindo desculpas e por quê? Porque tem medo de se posicionar, tem medo de falar o que quer, de se impor, de falar o que gosta, de falar o que pensa. E quando já ele tem que lidar com uma crítica, tem que lidar com uma ofensa, tem que lidar com um não, o desagrado de alguém, para não se posicionar e ficar firme naquilo, já pede desculpa, já recua, já, sabe, muda só para agradar o outro. Gente, isso é muito sério. Muitas das vezes a gente sente culpa só por dizer não. Você já se sentiu assim? Eu já, eu confesso que eu já. Quantas vezes? Porque eu tinha, viu? Vício de agradar as pessoas. Quantas vezes eu me sentia culpada por dizer não. Ai, mas se eu disser não, será que vão achar? Será que vão gostar de mim? Não, mas eu não quero fazer isso, eu não quero ir lá, eu não quero comer isso. Ai, mas o que vão pensar? Vai ficar um clima ruim, vai ficar. Gente, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes? Me senti culpada por dizer não. Entendeu? Vício de agradar as pessoas, vive para suprir expectativas dos outros. Quantas vezes você já deixou de fazer algo que Deus colocou no teu coração por medo do que iam pensar? Quantas vezes?
Deus colocou ali um projeto, um plano, um sonho, e muitas das vezes o que Deus dá pra gente é coisa inédita, é coisa grande, mas a gente fica preso por aquilo que os outros vão pensar e deixamos de viver as promessas de Deus na nossa vida. Mas isso acaba hoje. Por quê? Porque eu quero que você entenda. Aonde a gente precisa trabalhar? Na nossa identidade. Porque a identidade fraca, ela produz a dependência da opinião alheia. Quando você não tem uma identidade firmada na palavra de Deus, naquilo que Deus diz sobre você, e você se conhece, não, eu sei quem eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei para quem Deus me chamou, eu sei para que eu nasci, eu sei qual é o meu propósito. Quando você não tem essa identidade firmada, você vive para agradar o outro. Quem sabe quem é, não precisa provar nada. Sabe quem nos dá esse grande exemplo? O próprio Jesus. Jesus nunca precisou convencer ninguém de quem ele era. Por quê? Porque Jesus ele sabia da sua identidade. Olha para você ver naquela passagem aonde nosso mestre, o nosso Cristo, está ali para ser batizado por João Batista, né? E a Bíblia diz que Deus brada do céu e diz: Este é o meu filho amado. Jesus ainda não tinha começado a fazer os seus milagres, o seu ministério, milagres, prodígios, maravilhas, expulsar demônio. Ele ainda não tinha começado o seu desempenho, né, a fazer. Mas o próprio Deus vai afirmar a sua identidade sobre aquilo que ele era muito antes do seu desempenho, para nos mostrar que Deus, ele se importa com quem somos. O que vamos fazer faz parte daquilo que somos, mas isso não pauta a nossa identidade. E assim como Deus falou para o próprio Cristo, você é o meu filho amado. Ele também diz para você: você é minha filha amada. Eu não te amo por aquilo que você faz, eu te amo por aquilo que você é, por aquilo que eu criei você para ser. O mundo diz: faça para ser. Deus diz: você já é. Você é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Jesus nunca viveu para agradar todo mundo. E isso já quebra esse mito, essa crença e esse pensamento. Por quê? Porque muitas pessoas acham que, não, porque eu sou uma mulher de Deus, eu tenho que agradar todo mundo. Porque eu sou um homem de Deus, eu tenho que agradar todo mundo. Não, Jesus não fez isso. Jesus desagradou os religiosos, desagradou a multidão, que muitas das vezes seguia ele, desagradou pessoas próximas, desagradou os discípulos. E ele continuou obedecendo à vontade do Pai. Nós vemos isso ali no Sermão do Monte, onde Jesus ele estava ministrando a palavra para uma multidão de pessoas. De repente, em determinado momento da mensagem, do seu sermão, do seu esboço, a mensagem começa a ficar um pouco dura e o povo começa a ir embora. Um dos discípulos diz: Senhor, o povo está indo embora. E Jesus vai dizer assim: quer ir também? Jesus, ele não foi correndo atrás das pessoas e mudou a mensagem só para eles ficarem. Não, Jesus permaneceu naquilo que ele tinha que fazer, na mensagem que Deus havia colocado em seu coração. Jesus não mudou para a multidão ficar. Jesus não mudou a mensagem, Jesus não mudou o esboço, Jesus não mudou quem ele era para que as pessoas ficassem com ele. Eu vim cumprir o meu propósito. Se você não aceita, né? Então é esse tipo de mentalidade que nós também devemos ter, gente. Nós não podemos mudar quem somos, mudar o nosso comportamento, mudar, né, muitas das vezes a nossa essência, aquilo que Deus colocou na nossa vida, no nosso coração, como propósito de vida, porque as pessoas não querem, não gostam, não aceitam isso. E Jesus vai nos dar essa lição. Quem precisa da aprovação das pessoas muda a sua essência, gente. Muda a sua essência. Quem busca agradar a Deus permanece firme. E é essa firmeza que eu quero que você comece a trabalhar a partir de hoje. De não mais viver uma vida pautada na opinião das pessoas. Porque isso só te deixa doente, te deixa sem paz, te deixa sobrecarregada, te deixa ansiosa, te deixa frustrada. Porque você entenda, você nunca vai agradar todo mundo.
E você também não foi chamada para isso, para agradar ninguém. Entenda uma coisa: dizer não também é espiritual, tá bom? É espiritual. Muitas pessoas têm culpa de colocar limites, mas você tem que entender que limites são bíblicos. A Bíblia inteira é pautada sobre limites, e limites são bíblicos. Jesus ele fazia isso o tempo todo. Às vezes as pessoas estavam procurando Jesus e ele saía para orar. Era a hora dele orar, ele se retirava e ia fazer o que ele precisava fazer. Ele não ficava ali, né? Ai, que as pessoas vão pensar se eu sair para orar agora. Não. Jesus fazia o que tinha que fazer. Ele não respondeu a todas as demandas que foi colocado diante dele, as expectativas das pessoas. Não, nem todos foram curados nas cidades que ele passou. Se nem Jesus, gente, que era Jesus, né? Supriu todas as expectativas das pessoas, prova disso que ele foi para a cruz, né? Foi crucificado. Imagina uma multidão de gente gritando: crucifica, crucifica. Isso já mostra que ele não vivia para agradar todo mundo, coisa que muitas das vezes a gente não faz. A gente quer o aplauso de todo mundo, a gente quer ser amado por todo mundo, a gente quer a aprovação de todo mundo. E eu sinto lhe informar, se você quer viver uma vida que agrade a Deus, assim como o nosso mestre foi perseguido, você será. Assim como ele foi odiado, você será. Assim como ele não agradou todo mundo, infelizmente você também não vai agradar. Porque ele sendo perfeito, sendo quem era, maravilhoso, amoroso, né? Um Cristo que fazia milagres, prodígios, maravilhas, não agradou todo mundo, imagine nós que somos tão imperfeitos, né? Então, eu preciso que você entenda. O mais importante é você viver a sua essência, a sua identidade firmada em Deus, sobre aquilo que Deus diz para você. Por quê? Porque senão você vai desenvolver. Se você não colocar limites e começar a trabalhar isso, você vai desenvolver ansiedade, sobrecarga, burnout, ressentimento, baixa autoestima, e isso não é o que Deus quer para a sua vida. E como, Jéssica, eu começo a quebrar esse ciclo, então? Me dá a receita aí. Primeira coisa, fortaleça sua identidade em Cristo. Através da palavra de Deus e através do autoconhecimento, muitas das vezes através da terapia, se conhecendo, né? E através da palavra de Deus, você também alinhando isso, você fortalece a sua identidade. E isso já é o primeiro passo. Quando você sabe quem você é, você não vive mais para agradar as pessoas. Aprenda a estabelecer limites e não se sinta culpado por impor limites. Limites são bíblicos e Jesus nos mostra que impunha limites também. Você também precisa colocar. Aceite que nem todos vão gostar de você. Até Jesus foi rejeitado. Então já trabalha a tua mentalidade. Nem Jesus agradou todo mundo, não sou eu que vou agradar, não é? Troque a pergunta. Será que eles vão gostar? Pela pergunta. Será que Deus se agrada? Então, todas as vezes que você tomar uma decisão, vou fazer alguma coisa, né? Gente, pense no que Deus vai achar, não o que as pessoas vão achar. Infelizmente, nós não podemos trabalhar isso. E mais uma coisa, ore para ser livre da necessidade da aprovação. A oração tem poder e ela quebra cadeias, ela quebra essas prisões mentais que muitas das vezes nos prende. E hoje eu quero te convidar a orar sobre isso. E eu quero concluir, né, esse nosso bate-papo aqui hoje, trazendo uma frase para que você reflita e pense. Quem vive tentando caber nas expectativas das pessoas nunca consegue ocupar o lugar que Deus preparou. Gente, isso aqui é muito, muito importante você entender. Se você quer ver coisas grandes, se você quer viver o plano de Deus para sua vida, você nunca vai caber nas expectativas das pessoas. Eu sempre olho e falo: Deus, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo extraordinário, algo inédito. E muitas das vezes a pergunta que fica é: você está preparado para viver algo novo? Porque o novo vai desagradar o outro não conhece o novo, nem você conhece o novo. O novo assusta, o novo é desconfortável. Está disposto a ter posicionamento, a firmeza para sustentar o novo de Deus?
a sustentar a vida que Deus quer que você viva, o plano dele para sua vida, a história que ele tem para você, a identidade que ele tem para você e parar de se preocupar com o que os outros vão dizer? Eu quero te convidar hoje a fazer isso. A hoje a se posicionar. Não, eu vou ser quem eu sou, quem Deus me chamou para ser. Vou cumprir o meu propósito e não me importo mais com o que vão dizer. Gostou, gostou. Não gostou? Sinto muito, né? Nós estamos aqui para agradar a Deus. Por quê? Porque a aprovação das pessoas é instável. Nunca se esqueça disso. As pessoas mudam constantemente. Quem é imutável é o nosso Deus. E o amor dele por nós é permanente, é firme, é estável, é inabalável. E é sobre ele que nós devemos firmar a nossa identidade, a nossa vida, as nossas decisões e o nosso comportamento. E eu espero que, a partir de hoje, você viva uma vida frutífera. Saia desse aprisionamento emocional e mental que você tem vivido. Você está paralisada. Repara na sua vida, você está paralisada porque as pessoas vão pensar, o que, que vão dizer, porque me criticaram, porque não curtiram, porque não me deram feedback legal. Não, avance. Quem vai dizer sobre o seu propósito é os frutos que você dará, não é você. Você não precisa se justificar. Você não tem obrigação de provar nada para ninguém. Deixe que os seus frutos dirão quem você é. Deixa que Deus diz quem você é. Você apenas precisa seguir firme na sua identidade, naquilo que Deus diz sobre você, naquilo que Ele te chamou para fazer. E você viverá uma vida próspera, abundante, produtiva, frutífera, abençoada, cheia de paz, cheia de alegria, de contentamento, uma vida livre, livre para viver a vontade de Deus. E não se esqueça, o centro da vontade de Deus, a vontade de Deus para sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Então eu agradeço você por ter ficado até aqui. Se você gostou desse conteúdo e sabe que tem alguém aí, ó, que vive agradando as pessoas e tá com a vida paralisada por causa disso, manda esse vídeo para alguém, tá? Se você gostou, curte, deixe seu comentário aqui. Se você tem que trabalhar isso, se você já venceu isso, já rompeu esse ciclo, deixe seu comentário. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, me ajude e que esse conteúdo possa ter sido uma bênção, um divisor de águas para a sua vida e que a partir de hoje você comece a viver o centro da vontade de Deus. E não se esqueça, nessa mesa sempre haverá um lugar para você.